Fala, meu aluno, meu amigo, vamos agora trabalhar com esse texto aqui que vai trabalhar. Olha aqui o tema que vai aparecer pra gente, pessoal, funçãozinha exponencial. Então vamos ver. A questão colocou o seguinte: The Walking Dead conta a história de um pequeno grupo de sobreviventes de um apocalipse de zumbis, ou walkers, como os personagens os denominam. A maior parte da história se passa nos arredores de Atlanta e em seguida em torno da região rural do norte da Geórgia. Os sobreviventes são vistos em busca de refúgio de um local seguro, longe das hordas de mortos-vivos que devoram pessoas e cuja mordida é infecciosa para os seres humanos. Aqui ele só colocou uma historinha para finalmente trabalharmos a matemática aqui no próximo slide. Ele colocou o seguinte: a atuação do vírus, que transforma pessoas em zumbis, pode ser modelada para determinado indivíduo, ou seja, isso aqui é para indivíduo específico, tudo bem? Então não serve para qualquer pessoa. É determinado por essa função aqui, f de t igual a 100 dividido por 1 mais 9 vezes 2 elevado a t sobre 10. Olha que função bonita, não é? É interessante dentro de uma função você destacar o que cada variável representa. Então ele colocou o seguinte: t indica para a gente o tempo em dias, ok? Para cada t, f de t indica a porcentagem do corpo que já sofreu alguma mutação até o dia t. Então f de t indica uma porcentagem. Porcentagem de quê? Do corpo humano que já sofreu alguma mutação até o dia T. Então, significa que, por exemplo, se eu tiver uma porcentagem de 50%, significa que até o dia T teve essa alteração de 50% no corpo. Os valores negativos de T indicam que o corpo vinha sofrendo mutações, mas estas eram imperceptíveis, ou seja, teremos então tempo negativo aqui para gente. Então, falou em valor de t negativo, o corpo teve mutação, mas ela é imperceptível. Nesse gráfico, no dia correspondente ao ponto A, os sinais da mutação física tornaram-se perceptíveis, ou seja, a partir do ponto A, sinais se tornaram perceptíveis. Em B, a mutação não pôde mais ser revertida. Então já vou destacar aqui de outra cor. Se esse camarada falar em mutação não pode mais ser revertida, a gente está falando do ponto B. E em C, o indivíduo passou a ser um agente transmissor da doença. Então ele colocou aqui uma terceira situação, que é C, que o indivíduo agora transmite. Em C, o indivíduo agora é um agente transmissor. Tudo bem? Então temos 3 pontos aqui importantes para destacar. E o bacana é que no terceiro slide ele coloca o gráfico aqui para gente. Tudo bem? Então vamos entender esse gráfico. Aqui a gente tem 3 situações que a gente precisa dividir: no ponto A, no ponto B e no ponto C. A gente tem 3 situações aqui a serem destacadas. Ele afirmou para a gente que para tempos negativos, ou seja, antes aqui do zero, é imperceptível essa situação que ele colocou para a gente. Então temos aqui, ó, para tempo negativo, imperceptível. Beleza. Aí depois ele colocou uma coisa interessante: o ponto A exatamente em cima do eixo vertical. Lembre-se que para pontos em cima do eixo vertical, a gente já tem o primeiro valor de coordenada sendo zero. Então esse ponto vai ser uma coordenada 0 e alguma coisa. Pedrinho, que alguma coisa é esse? Não tenho a mínima ideia, mas eu sei que obrigatoriamente o primeiro valor tem que ser 0. Esse vermelhinho aqui está me perseguindo. Então tá aqui, o primeiro valor obrigatoriamente tem que ser igual a 0. O segundo vai ser o quê? O valor da função aplicado nesse valor de abscissa 0. Tudo bem? Perfeito. Outra situação que ele colocou para a gente foi o ponto B. Ele afirmou para a gente que em relação ao ponto B, mutação não pode mais ser revertida. Perfeito, então aqui não reverte mais. E aqui no ponto C já é transmissor. Tudo bem? Então sempre que possível a gente vai remeter a esse gráfico aqui novamente, ok? E a gente vai sempre retornar também ao texto para pegar as informações que são mais importantes. Então, de cara a gente já pode tirar essas conclusões aqui, fechou? Aí veja novamente que o eixo vertical, só para reforçar também, o eixo vertical, que é esse daqui,
representa para a gente essa função f de t, que é dada, olha aqui, ó, em porcentagem. Perfeito? E esse tempo t representado pelo nosso eixo horizontal, aqui está, a gente vai estar falando de um tempo t em dias. É muito interessante a gente deixar bem destacado essas informações, caso a gente precise identificar o que cada um representa para a gente. Então, falou em f de t, estamos falando em porcentagem. Falou em t, a gente está falando em dias, ok? Vamos agora julgar os itens, começando com o item de número 102. Olha o que ele coloca aqui para a gente. Se x, y são as coordenadas de um ponto qualquer do gráfico, faz sentido, x, y coordenada de ponto. Então, em A, x mais y é igual a 10. Pedrinho, mas como é que a gente vai fazer isso? Para a gente saber isso, obviamente, o item acaba exigindo o que de você? A encontrar o valor de x e encontrar o valor de y quando estivermos falando em A. Então, seu objetivo é esse, é encontrar o valor de x e de y desse ponto A. Perceba que para esse ponto A, como já destacamos na interpretação, o x dele já vale 0. Então, o que vai ficar faltando para a gente encontrar é o seu valor de y. Ah, Pedrinho, então vamos lá, vamos anotar isso daqui. Então, falou para a gente desse ponto A. A gente já sabe que para esse ponto A, ele já vai ter uma coordenada 0, aparecendo aqui para a gente, afinal ele está em cima do eixo y, e o seu valor de y vai corresponder ao valor da função quando x é 0. Então, o nosso objetivo é encontrar esse camaradinha bem aqui, olha. Esse daqui é o nosso choice da questão, ou melhor, o y da questão. Mas, Pedrinho, como é que a gente vai encontrar esse cara? A partir da lei de formação da função, que ele deu aqui para a gente, olha. Essa que é a lei de formação da função. Então, sabendo-se que f de t é igual a 100, eu vou anotar aqui por partes, tá? F de t é igual a uma divisão. E o que a gente vai ter que dividir aqui nessa brincadeira? Deixa eu só representar aqui, ó, ficar bonitinho, pronto. Vai ser a divisão do número 100 por quanto? Vamos lá, eu não lembro não, vou voltar aqui na função. 1 mais 9 vezes 2 elevado a t sobre 10. 1 mais 9 vezes 2 elevado a t sobre 10. Então, essa aqui é a nossa lei de formação. Olha que coisa linda que a gente tem aqui, não é? Beleza, então a partir dessa função aqui, a partir dessa lei de formação, o que a gente vai fazer agora? Muito simples, a gente vai calcular o valor dessa função quando a nossa variável vale 0. E a palavra-chave de função é o quê? Substituir e fazer conta. Então, vamos lá, junto aqui comigo. Então, o valor da função, quando a nossa variável t for 0, isso daqui vai ser igual a uma divisão. E o que a gente vai ter que dividir aqui nessa brincadeira? A gente vai ter que dividir 100 por 1 mais 9 vezes 2 elevado a 0 sobre 10. Pedrinho, cadê esse 0? Tá aqui, ó. Só tô colocando de uma cor diferente para ficar bem destacado. Então, perceba que no lugar desse t bem aqui, ó, no lugar desse t, a gente coloca exatamente o valor da variável que está sendo substituída. Bacana? Função é isso, é substituição. Então, veja que no lugar do tzinho, a gente veio aqui e forneceu o valor 0 para a gente, tudo bem? Beleza, a partir dessas informações agora, qual é o nosso objetivo? Fazer continha. E olha que bacana, veja que aqui no expoente você tem 0 dividido por 10, que dá exatamente 0. Como 0 dividido por 10 é exatamente 0, significa que ali naquela parte você tem, só destacar aqui bonitinho, nessa partezinha aqui, você também tem 2 elevado a 0. Mas Pedrinho, como é que a gente faz então para calcular 2 elevado a 0? Lembre-se que todo número elevado a 0 é igual a 1. Ah, Pedrinho, então essas contas aqui já estão facilitando mais para mim. Perfeito. Então significa que aquela função f de 0, ela vai ser igual
a uma divisão. E o que a gente vai ter que dividir aqui? A gente vai ter que dividir o 100 por uma coisa muito mais simples, muito menos aterrorizante. Vou ter que dividir o 100 por 1 mais 9 vezes... Aliás, desculpa, 1 mais 9 vezes 2 elevado a zero. Só que esse 2 elevado a zero deu exatamente 1. Olha que beleza. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, ó, só dar uma diminuída nisso. Então, a gente vai ter que a nossa função f de zero vai ser igual a 100 dividido por 1 mais 9. Afinal, 9 vezes 1 é o próprio 9. Ué, 1 mais 9 dá 10. Então, isso aqui equivale a 100 dividido por 10. E 100 dividido por 10 é exatamente 10. Como estamos calculando o valor de f, então significa que esse resultado equivale ao quê? A 10%. Quando a gente fala na interpretação lá da nossa função. Então, nós temos aqui que o valor de y equivale para a gente a 10%. Com isso, então, as coordenadas do ponto A equivale à coordenada 0 que temos na abscissa com a coordenada do y que acabamos de encontrar, que nesse caso é 10. Agora, respondendo a questão, ele diz que se eu fizer a soma dessas duas coordenadas, o 0 com 10, o x mais o y, o resultado é exatamente 10. Como 0 mais 10 é 10, significa então que esse item está certo, correto, verdadeiro, sede sincero. Tranquilo, amigo? Beleza isso? Então veja que não é uma questão impossível. A ideia era você lembrar que pontos que estão no eixo vertical, o x vale sempre 0. Aqui, a nossa abscissa sempre vai valer 0. Então vai ser 0 alguma coisa. Substituindo na função, a gente vem e encontra o valor de y correspondente. Fechou? Ficou alguma dúvida? Pode rever o vídeo quantas vezes você quiser para sacar todas essas dúvidas aqui e arrebentar na hora da prova. Isso aqui é considerado uma questão fácil, que é substituir e fazer continha. Tranquilo, amigo? Então ficamos por aqui. Bons estudos para você e eu te aguardo na próxima questão. Até mais!